Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também lá na aba Comunidades do canal deixar alguma sugestão, certo? Bem, vamos lá. Considere um hexágono regular de lado R com partículas carregadas mantidas fixas sobre seus vértices, conforme mostra a figura. Uma sétima carga Q é posicionada a uma distância R sobre 2 das cargas vizinhas. Qual deve ser o módulo da carga Q para que o campo elétrico no ponto P, no centro do hexágono, seja nulo? E considere o cosseno de 60 graus igual a 1 sobre 2, ou seja, meio. Certo? Bem, pessoal, então indo aqui para uma outra lauda, certo? Vendo aqui rapidamente, tá? O sistema que nós temos, ok? Bem, primeiramente, o campo no centro vai ser basicamente o quê? A soma de cada campo produzido por cada uma das cargas. Só que, claro, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, podemos muito bem fazer uma série de reduções aqui. Primeiramente, veja só que a carga menos 2Q da parte superior vai produzir um campo cuja intensidade é igual à intensidade da carga de menos 2Q no canto inferior, porque elas possuem a mesma intensidade de carga e elas estão à mesma distância daquele ponto. De forma que eu posso simplesmente cancelar essas duas cargas, pois os campos que elas produzem se cancelam entre si. Tá? Outro ponto, que aqui deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado, que ali é uma carga menos 4Q, certo? É o seguinte, observando aqui essa carga menos 2Q, faria um campo E para essa direção, e essa carga de menos 4Q faria um campo cujo valor é o dobro, tá? Certo? Pois eles estão em sentidos opostos aqui, e como eu tenho o dobro da carga, o campo é proporcional à carga, então é o dobro. Então eu posso muito bem retirar esse sistema aqui. E bem, como o campo E é produzido por uma carga de 2Q1, eu posso simplesmente fazer o quê? Aqui no lugar deste menos 4Q, substituir por um menos 2Q1 e simplesmente anular o restante dos campos, certo? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo o meu sistema para ficar mais fácil. Agora o próximo ponto é com a carga Q1 e menos 3Q1. Que veja que temos o mesmo problema aqui. Temos um campo E, né? Na verdade aqui eu posso dizer que é um E sobre 2, certo? Pois eu estou trabalhando com Q1 e eu considerei o E para 2Q. Mas pela mesma lógica, a gente observa que eu posso muito bem cancelar esse menos Q, esse menos 3Q e substituir aqui por um menos 2Q1 também. Então, olha só, eu acabo reduzindo esse meu sistema ao quê? A um sistema de dois vetores de campo, para ver o vetor resultante, certo? Claro, eu posso fazer essa redução entre as cargas, menos 3 de carga e tirar uma, porque elas estão todas à mesma distância, né? Então, eu não preciso fazer o cálculo direto aqui dos campos elétricos de cada um, certo? Só entender que este aqui vai, né, reduzir este aqui em 1/3, ou seja, vou ter o equivalente a menos 2Q1, né? Então, retornando ao sistema, o que eu acabo tendo, né? Eu acabo tendo dois vetores de campo elétrico, ok? Como estamos trabalhando com hexágono, este ângulo é de 60 graus, certo? Então, temos aqui E1 e E1, né? Porque eles estão à mesma distância, né, do centro, que é a distância L, que é justamente o lado, né, do meu hexágono, ok? Lembrando, é um hexágono regular, e há um ângulo de 60 graus, pois é um hexágono regular, né? Daí vale entender lá as expressões do hexágono, ok? Mesmas cargas. Então, o que acontece? O vetor resultante nessa situação, né, o E resultante, o módulo, né, vai ser o quê? O módulo do primeiro ao quadrado, mais o módulo do segundo ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar ao quadrado também, né? Um E1 ao quadrado, aqui eu posso apagar e botar E1, né? Acabei botando sem querer. Vezes o cosseno do ângulo. Como é o cosseno de 60 graus? 1 meio. O que eu acabo tendo aqui? 3E1 ao quadrado, né? O resultante ao quadrado. Ou seja, o meu vetor E resultante, o módulo dele, vai ser nada mais do que E1 vezes a raiz de 3. Certo? Bem, agora a gente pode efetuar o cálculo, né? Que o campo resultante vai ser, então, K vezes 2Q1, eu estou pegando o módulo da carga, dividido pelo quadrado de L, vezes a raiz de 3. Eu posso reorganizar os termos, né? Terei 2 raiz de 3 KQ1 sobre L ao quadrado. Certo? Bem, agora o próximo ponto, voltando aqui para a circunferência, é justamente aqui onde eu marquei, nessa região. Pois Q está a uma distância de meio comprimento, né? L sobre 2 ali. Né? Eu acho que ele chama de R na questão. Isso, né? Lado R. Eu estou chamando de lado L. Peço até desculpas, mas, bem, não vai interferir aqui no nosso resultado. Então, o que é essa distância aqui? É nada mais do que a altura do meu triângulo que eu formo aqui. E este triângulo é um triângulo equilátero. Então, basta eu utilizar a altura do triângulo equilátero para eu descobrir a distância que esta carga aqui está do centro, né, no ponto P. Então, utilizando isso, eu sei que H, que é a distância D da carga Q, é igual à altura do meu triângulo equilátero de lado L. A questão chama de R, eu estou chamando de L aqui. Né? Mas vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Como eu já tenho que elevar ao quadrado, eu já vou fazer isso aqui, vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Certo? Claro, pode-se obter isso através do teorema de Pitágoras, né? Mas isso aqui agora para quê? Para calcular a intensidade do campo Q, que vai ser, então, K vezes Q sobre L ao quadrado, ou seja, divididos por isso aqui. Então, aquele 4 vem para cima e o 3L ao quadrado vem para baixo. Bem, como o campo gerado por essa carga aqui vai ser um campo... temos aqui uma carga Q, certo? Ele não chega a estipular um sinal de carga, né? Qual deve ser o módulo da carga Q, ele pede apenas. Mas essa carga aqui, ela tem que ser negativa. Por quê? Porque tem que produzir um campo para essa direção para conseguir anular com o campo resultante destes dois vetores aqui. Então, essa carga tem que ser negativa. Mas como a questão pede um módulo da carga, isso facilita bastante o nosso trabalho, certo? Né? Até justamente para a questão que é que tu saiba que tipo de sinal tem que ter. Ok? Pois bem, para anular o campo, aquela E... Opa, só trocar de cor aqui. Aquele EQ que acabamos de calcular tem que ser igual ao ER. Então, abrindo as expressões, vamos ter 4KQ sobre 3L ao quadrado tem que ser igual a 2 raiz de 3KQ1 sobre L ao quadrado. Então, a gente pode cancelar os L quadrado, os Ks. A gente consegue o quê? Simplificar o 4 com o 2, vai ficar um 2 do lado esquerdo. Vamos ter, então, basicamente o quê? 2Q sobre 3 igual a raiz de 3Q1. Então, a carga Q tem que ter um módulo igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes Q1. O que corresponde ao item de letra D, né? Claro que esse sinalzinho aqui é equivalente a colocar em toda a fração, certo? Então, era essa a questão, certo, pessoal? Complicadinho, mas vê que dá sempre para tentar reduzir, né? Do que ter que ficar fazendo várias somas vetoriais ao mesmo tempo ali para 6 cargas, ok? Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. E se tiverem alguma sugestão, coloquem lá na aba comunidade, certo? Então, por hoje era isso. Desejo vocês bons estudos e até a próxima.